tivermos consciência do que está por vir e da necessidade de nos enchermos de Cristo, porque só Ele tem poder de vencer o maligno. Cristo em nós é a esperança da glória. Não pense que você, ou eu, e nós, com a nossa vidinha religiosa, temos qualquer chance de vencer o maligno. Amém? Irmãos, então, que Deus colocou no meu coração para falar isso, Deus entregou aqui agora na reunião, depois desse cântico. Mas tem a ver com o que Deus quer falar com a igreja, comigo, que é sobre a cruz, sobre vida de cruz. Primeiro, contemplar a cruz do nosso amado Senhor. E depois, contemplar a cruz que nós devemos tomar a cada dia. Isso que Deus colocou no nosso coração. 1,18, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o quê? Poder de Deus. Irmãos, a palavra da cruz é poder de Deus. Eu fui muito atacado hoje. Do nada, ontem nós tivemos um tempo gostoso na casa de um irmão, fizemos uma sauna, só que acho que aquela essência estava um pouco forte no início, eu amanheci com uma conjuntivite, e cada vez que eu tentava concentrar, preparando a palavra, ela já estava aqui no meu coração, só preparando para colocar aqui para vocês. Aquilo eu forçava, o olho ia piorando, ia ardendo, ia queimando, mas é uma conjuntivite. Eu tive que ligar, mandar mensagem, conversar com o oftalmologista. Ele me passou uns colírios, eu achei que não ia conseguir nem pregar. Falei assim, olha, que seja uma reunião da igreja sem palavra, e nós somos livres para isso. Mas aprove o Senhor que, milagrosamente, no apagar das luzes aqui, eu estou bem melhor, Então, eu creio que Deus, que eu não estava conseguindo piscar o olho, estava doendo e aquela areia, mas não é conjuntivite infecciosa não, irmão, não estou contaminando ninguém, não tem secreção, não tem nada, é irritativa mesmo. Então, louvado seja o Senhor, aprove a Ele, não é só mais uma tribulaçãozinha de rotina, né, Vitor? Então, irmãos, e nós, outro dia, numa reunião de presbitério, o Tiago falou uma frase interessante que marcou muito a vida dele, quando ele era, acho que criança lá na Batista ainda, né, Tiago? Deus virou homem, foi mais ou menos isso? Deus virou homem, e ele ficou com aquela coisa assim, né? Deus virou homem. Irmãos, isso é uma loucura mesmo, para a gente entender com a nossa mente carnal que Deus virou homem, né? Por isso que o livro de Lucas, né, retrata Jesus como filho do homem. Porque Deus não morre, mas Ele teria que vir em forma de homem para morrer, para tomar o seu lugar, para tomar o meu lugar naquela cruz, naquela bendita cruz ali. Então é maravilhoso isso, mas também é uma loucura, né? Você quer ver como que Paulo fala, né, que está passando. Não está passando. Passou 2. Ou passa 2 ou volta 2. Não tô... Aí. Não é esse. É o que. Não está. Passa o próximo. Ele tá ajeitando lá. Isso, ok. É só a lutinha, viu, irmãos? Tá tranquilo. Colossenses 1,19. Olha só, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Vocês imaginam o que é habitar toda a plenitude de Deus dentro de um homem? Então, irmãos, eu fico imaginando aquele episódio do Monte da Transfiguração, ali em Mateus 17, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João e leva
esses três ali para o Monte da Transfiguração, e ali a glória foi tamanha que o corpo de Jesus não pôde conter tamanha glória, e de forma que o corpo dele, foi ali transfigurado na forma como ele virá, né? Os cabelos brancos como a neve, os seus olhos. Então, assim, algo maravilhoso que o corpo de Jesus não pôde conter, tamanha a glória de Deus que habita em um corpo humano. Toda a plenitude de Deus, ela sendo habitada dentro de um corpo humano. Isso é loucura. Como é que nós vamos entender isso com a nossa mente racional, com a nossa mente carnal? Versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Irmãos, depois da queda do homem, a terra foi amaldiçoada. Nós já falamos isso aqui. Primeiro, quando houve a queda, Deus amaldiçoou a serpente, e ele chama Adão e fala que iria amaldiçoar, mas ele não amaldiçoa Adão, ele amaldiçoa a terra. Quem teria que ser amaldiçoado por causa do pecado era o homem, era Adão. Mas aprove a Deus desviar essa maldição e amaldiçoou a terra, para que a maldição depois caísse sobre o último Adão, que é Cristo. Maldito, né? Todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, Cristo tomou a maldição por nós, foi maldito em nosso lugar. E por isso que a palavra fala maldito aquele que é pendurado no madeiro, na cruz. Então, essa maldição então foi colocada posteriormente sobre a vida de Cristo. Mas a terra foi amaldiçoada. Então, e pelo sangue da sua cruz, esse texto diz que ele reconciliou com o Pai, fazendo a paz e reconciliou todas as coisas. Então, ali na cruz é como se Jesus abraçasse a terra e com a outra mão ele abraçasse os céus. Ele reconciliou todas as coisas com o nosso amado Papai. Irmãos, vai funcionar? Tá bom, obrigado. E quando nós vemos, depois da queda, a gente vai vendo esses paralelos que acontecem em Adão e Cristo. Adão, né, e Cristo, ele é chamado ali em Romanos de o segundo homem, e também chamado de o último Adão, porque ele coloca fim na raça adâmica e dá início a uma raça cristã. Nós que estávamos em Adão, agora nós estamos em Cristo, no último Adão. Por causa do pecado ali, o homem, Adão, foi expulso do paraíso. O homem perdeu. O Senhor então colocou ali querubins vigiando a árvore da vida, para que o homem então não tivesse mais acesso à árvore da vida. E ele foi expulso do paraíso. Amados, e nessa loucura da cruz, do poder da cruz, da pregação da cruz, do poder de Deus que há ali, quando o Senhor Jesus ali na cruz ali, ele já nos dá novamente acesso ao paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Assim como lá em Adão o homem foi expulso do paraíso, em Cristo o homem teve acesso novamente ao paraíso. Isso é muita loucura, irmãos. A palavra da cruz é muita loucura. Um ato do Senhor, o tanto de coisas que ele reconciliou, que ele abriu portas para nós, né? E Adão também, ele estava ali no jardim do Éden, e onde Cristo foi crucificado, ele também foi crucificado, e havia ali um jardim. Então são vários paralelos, quem quiser anotar, tem João 19, 41. E seguindo o texto, Colossenses 1, 21. A vós também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Vocês conseguem contemplar e entender que poder é esse que Paulo fala que a palavra da cruz é poder de Deus?
no corpo da sua carne, é que está escrito no texto. Ele nos reconciliou consigo mesmo, né? Para sermos apresentados para quem? Para Ele mesmo. Santos, irrepreensíveis e sem defeito. Aqui, ok. Bom, vocês estão vendo Hebreus 12, 2? Tá, é isso mesmo, né? Por isso que está escrito lá em Hebreus 12, 2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita de Deus. Então ali na cruz, Jesus ele obedeceu o Pai, ele fez a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E dentro da vontade do Pai, ele tinha como alvo a cruz, ele tinha como alvo Jerusalém. Ele herdou uma família de muitos irmãos. Ele derrotou Satanás e o expôs publicamente. Pagou a dívida no mundo inteiro e reconciliou todas as coisas com o Pai. É muita coisa que a cruz de Cristo fez. É muita coisa. E quem deveria estar morrendo lá naquela cruz? Você, eu. Cada um de nós merecíamos estar na cruz. Colossenses 2,14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Irmãos, aquelas mãos do Senhor, quantos milagres o Senhor fez com aquelas mãos? Ele operou milagres, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios. Ficar livre daqueles escravos ali, a coisa mais fácil. Se eu pedir ao Pai umas 12 legiões de anjos, me atende. Irmãos, mas por causa, nas mãos dele tinha uma cédula de dívida sua, tinha uma cédula de dívida minha, e tinha uma cédula de dívida de cada um de nós. E essa cédula de dívida tinha que ser cravada lá naqueles pregos. Então, por isso, ele se manteve firme na cruz ali, porque ali ele cravou tudo que era contra nós, toda a dívida que eu tinha com meu pai, ele cravou tudo, e a mão dele se manteve firme ali para não, e foi tentado. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz que nós vamos crer. Ah, que tentação, mas ele resistiu firme. Romanos 6, 23, mostrando que quem tinha que morrer, éramos nós. Nós precisamos entender que a morte não existia. Adão, quando foi criado, ele foi criado com vida eterna. E como o pecado entrou, Romanos 5,12 fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então, se não tivesse havido pecado, não teria entrado a morte. E da mesma forma, a morte vai ser o último inimigo a ser vencido, porque a morte ela não estava no projeto inicial de Deus ali. O homem foi criado para ter vida eterna. E nós teremos vida eterna, ela já habita em nós, nós ainda não desfrutamos da eternidade, mas a vida eterna, ela já está em nós. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Os irmãos têm o Filho? Tem? Se tem o Filho, vocês têm a vida eterna. Vocês ainda não desfrutam da eternidade, mas a vida eterna já habita em vocês. Então nós passaremos pela morte como um cochilo, né? Por isso que a Bíblia chama a morte de um cristão, do crente, de dormir. Nós vamos tirar um cochilo, nós vamos dormir e logo ressuscitaremos. Então, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, quem pecou tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a vida eterna em Cristo. Vida eterna não é algo que Deus te dá. Vida eterna não é um atributo a mais de Deus. A vida eterna está no Filho. Quando Deus te deu o Filho, Ele te deu vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Não tem como ter vida eterna se não tem o Filho. Se o Filho não habita em nós. E esse é o dom gratuito que Deus nos deu, ou seja, aquele que crê. Aquele que crê, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Já herdamos a mesma natureza do meu papai. Eu posso ser chamado filho de Deus, porque eu tenho natureza divina. Assim como o homem, hoje tem um homem lá no céu, Cristo. Cristo não subiu um espírito. O que subiu ali de Betânia, do Monte das Oliveiras, foi um homem. Ele subiu, uma nuvem o recebeu e depois ele chegou até os céus. Está sentado à direita de Deus Pai. Da mesma forma que a humanidade entrou na Trindade, na divindade, um homem entrou na divindade. A divindade entrou no homem. Então isso é maravilhoso, irmãos. É muita loucura para entender com a nossa mente, mas é maravilhoso saber que Deus habita em mim e eu sou co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Tudo que é de Cristo, que Ele herdou, toda essa vitória de Cristo ali na cruz, eu herdei sem nenhum esforço da minha parte, simplesmente pela graça de Deus que habita em cada um de nós. Amém? E olha só, como que Barrabás é um tipo de cada um de vocês, de cada um de nós. Barrabás é nosso representante. Você sabe o que significa o nome Barrabás? Já falei isso aqui com alguns. Toda vez que aparece essa palavra bar, é um prefixo no aramaico, que bar quer dizer filho de. Filho de. Na Bíblia tem vários bar. Tinha Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. O cego Bartimeu, filho de Timeu. Quem mais? Tem outros bar aí, né? Bar Jesus, tem um tal de Bar Jesus lá. Bartolomeu, tem outros bar aí também. Não sei se lembra mais alguns. Mas esse bar quer dizer filho de. E Aba, o que é Aba? Os irmãos sabem. Aba quer dizer pai, né? Aba, pai. Está na Bíblia isso, Aba, pai. E tem até uns cânticos famosos aí falando de Aba, pai. E Barrabás é filho do pai. E tinha, na época da festa da Páscoa, o hábito de soltar alguns presos. E Barrabás, ele era um homicida, ele era um assassino, e ele então estava preso, e pediram para soltar. Quem que eu solto? Solta Jesus ou solta Barrabás? Solta Barrabás. E o povo clamou, solta Barrabás, solta Barrabás. Quem merecia estar nessa cruz? Barrabás. Mas solta Barrabás, crucifica Jesus. Quem tinha que estar na cruz são os filhos do Pai. Cada um de nós, os filhos do Pai. Barrabás quer dizer filho do Pai. Cada filho do Pai tinha que estar pagando o seu próprio pecado lá naquela cruz. Mas Jesus tomou o lugar do pecador e o pecador foi libertado porque Jesus tomou o lugar de cada um de nós, dos filhos do Pai. Quem merecia estar lá éramos nós. Olha só, nesse tempo tinha um preso notório chamado Barrabás. Estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Então lhe soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar e entregou para ser crucificado. E nós éramos, esses gentios, estranhos às promessas, mas pela cruz, então, Deus nos reconciliou e formou um só corpo, eliminando, então,
essa inimizade que havia entre nós e o Pai. E o ponto central, então, do Evangelho, irmãos, é a cruz. Não tem como nós falarmos do Evangelho sem falar da cruz de Cristo. Lá é o local da derrota de Satanás. Jesus, então, ele manifesta ali, quando a gente pega Lucas 9, até o capítulo 23 de Lucas, se nós formos percorrendo até eu dar um dever de casa para os irmãos, vai percorrendo Lucas 9 até o capítulo 23. Quando vocês forem estudando Lucas 9, vocês vão ver que toda vez que Jesus manifesta o seu firme propósito de ir para Jerusalém, o que é Jerusalém? Local da crucificação. Todas as vezes que ele manifesta o firme propósito de tomar a cruz, vem o quê? Oposição. Olha esse texto. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas não receberam. Qual que era o motivo? Porque iam para Jerusalém. Então, todas as vezes que Jesus determinava ir para Jerusalém, ele tinha oposição. Irmãos, o propósito eterno não é que Jesus veio para curar, para expulsar demônio. Enquanto ele ia para Jerusalém, ele ia expulsando demônio, ele curava enfermos, ele abençoava, ele ressuscitava morto. Mas o que adiantaria se Jesus tivesse feito todas essas coisas e não tivesse chegado a Jerusalém? Nada. Ele veio, fez um monte de coisa e não fez a vontade central do Pai. Então, enquanto nós temos um alvo, nesse caminho nós vamos fazendo as coisas, mas o alvo é Cristo ser o centro. Até mesmo Pedro. Irmãos, Pedro tinha acabado de receber uma revelação do Espírito Santo. E logo depois que ele acaba de ter uma revelação do Espírito Santo, Jesus então começa a revelar para eles que ele então, vou ler o texto para vocês entenderem, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para onde? Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, imagina Pedro, Jesus, vem cá. Levou ele num lugar reservado, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Imagina, eu repreendendo Jesus. Pedro começou a repreendê-lo. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então, até mesmo Pedro foi usado pelo diabo para desviar Jesus de Jerusalém. Irmãos, e conosco não é diferente e não vai ser diferente. Todas as vezes que nós decidirmos tomar a nossa cruz, nós vamos sofrer oposição. Amém? Sofrer oposição. Até mesmo conselho de irmãos abençoados, com laços de alma conosco. O Telinha é tão gente boa, ele não merece passar por isso. Não, você não pode aceitar isso não. Estou passando algo maravilhoso que Deus preparou para mim, para forjar o caráter de Cristo em mim, para me transformar na imagem do Filho dele a cada dia. E vem, às vezes, uns conselhos de irmãos amados. E nós temos que ter discernimento de espírito, para entender se aquilo é uma seta do diabo, ou se é, às vezes, só o amor do irmão. Você não vai fazer nada, não? Olha como é que ele falou com você. Você não vai fazer nada, você vai ficar quieto? Vai ficar calado? É assim que muitos de nós recebemos conselho.
Estava lembrando uma vez que um pastor uma vez se levantou contra o Glaucio, e nós, discípulos do Glaucio, né? E nós fomos todo armado lá para contar para o Glaucio o que nós ficamos sabendo que aquele pastor tinha falado dele. E nós chegamos, olha só que absurdo e tal. Imagina, olha que posição errada nossa. E quando cada um falou um pouquinho da revolta nossa de ter falado contra o nosso pastor. E quando nós acabamos de falar, o Glaucio falou assim: vamos orar por ele? E começou a orar por ele e ainda pedir perdão. Senhor, se eu não estou sendo testemunho para esse irmão, que o Senhor me perdoe. Então, assim, isso foi um aprendizado para nós, né, amor? Isso sempre nos marca. Então, são detalhes de uma vida de discipulado, de comunhão, que marca a nossa vida. Então, irmãos, essa vida de cruz, a carne esperneia. Mas se nós estamos no Espírito, a cruz, ela tem asas, ela te conduz de uma forma maravilhosa. Mas não tenta tomar a cruz na carne, não, que vai te doer. Mas no Espírito, a cruz te conduz de uma forma maravilhosa. Irmão, Satanás, ele sabe que a cruz é o local da vitória. Ele, como o príncipe desse mundo, né, o Deus desse século, e a palavra diz que o mundo jaz no maligno, ele fará de tudo para nos distrair e fará de tudo para nos afastar da cruz. Não precisamos ir longe para buscar as coisas do mundo. Não precisa mais. O mundo já invadiu a nossa casa e alimentamos dos seus manjares, às vezes com poucos toques ali no nosso celular, a gente já desfruta dos manjares de Satanás, que ele oferece para nós. E uma coisa terrível, que tem destruído a vida de muitos irmãos, destruído a vida espiritual de muitos irmãos, principalmente homens, e não apenas os homens solteiros, até mesmo homens casados, até mesmo pastores casados. Sabe o que é? Pornografia. Pornografia tem sido uma praga no seio da igreja. Irmãos, a pornografia, ela é comparada como um vício até mesmo da cocaína. Porque a cocaína te estimula o seu cérebro através de alguns neurotransmissores que são liberados ali, e a pornografia tem esse poder de estimular esses neurotransmissores. E quem é viciado nessa praga não larga fácil. Só o Senhor para libertar os irmãos dessa coisa terrível que tem invadido a igreja. Não só, tem mulheres também envolvidas com pornografia, mas principalmente homens. Irmãos, o mundo não tem nada para oferecer para nós. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem nada no mundo que preste para nos oferecer. Nada. Não tem nada de proveitoso no mundo. Gálatas 6,14, Paulo diz isso. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, essa deve ser a nossa vida cristã. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ponto final. Eu não quero nada que esse mundo possa me oferecer. Nada. Eu quero é Cristo. Olha como que Moisés foi um homem que, sem entender muito até a revelação da cruz, mas como ele viveu uma vida de cruz.
Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Irmãos, o pecado, ele é atrativo. Se ele não fosse atrativo, a nossa carne não o desejaria. O pecado, ele é atrativo para a nossa carne. Só que Moisés ainda escolheu o maltratado com o povo de Deus. Em troca de quê? O gozo do pecado. Ele preferiu ser maltratado que experimentar o gozo do pecado. Mas um detalhe, por pouco tempo, por algum tempo, porque esse gozo do pecado, ele é passageiro e depois não tem paz. Cada vez que você se afunda no pecado, você pode ter aquele lampejo de alegria ali durante aquele ato ali de uma droga, de um álcool, de qualquer outra coisa, de uma fornicação, de um adultério. Você pode ter um lampejo de alegria, depois vem algo terrível sobre a sua vida, para te destruir, para te matar, porque o diabo vem para matar, ele vem para roubar e vem para te destruir. É terrível. Versículo 26, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Meus amados irmãos, o Egito era muito rico, e você ser chamado filho da filha de Faraó, não devia ser ruim não. Com certeza você ia desfrutar daquelas maravilhas lá do Egito. Mas Moisés tinha visto o quê? A recompensa. E essa vida nossa aqui, nós precisamos entender que ela é apenas um trampolim para a eternidade. E só vai entrar para a eternidade aquilo que é eterno. Todos nós já temos o fundamento. Paulo fala em Coríntios 3,11, 1 Coríntios 3,11. Não vou lançar outro fundamento ao qual já está posto, o qual é Cristo Jesus. Agora, veja como edifica sobre o fundamento. Se você edificar ouro, prata e pedra preciosa, você vai receber galardão. Porque essas coisas, quando são purificadas pelo fogo, o fogo só vai tratar as impurezas do ouro, da prata e da pedra preciosa. E vai ainda realçar a beleza desses três elementos nobres. Agora, se você edifica sobre o fundamento madeira, feno e palha, a hora que isso aí passar pelo fogo, fico imaginando feno no meio do fogo, deve ser uma maravilha, vai dar um fogaréu. Então, nós precisamos saber que só vai entrar para a eternidade aquilo que é eterno. Tudo que não é eterno vai passar pelo fogo e tem que ser queimado. Então Moisés entendia isso. Ele abriu mão do gozo do pecado por algum tempo e preferiu ser submetido à vergonha, a ser maltratado com o povo de Deus. 27. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, que os nossos olhos, então, espirituais, possam contemplar, então, esses verdadeiros tesouros, não os tesouros do Egito. Egito, na Bíblia, sempre tipifica o mundo. Nós não queremos os tesouros do Egito, os tesouros que esse mundo pode nos oferecer. Nós queremos os tesouros onde a traça não corrói. Esse é que nós queremos. É desse tesouro que nós estamos atrás. E lá em João 9, nos é apresentado um cego de nascença. E esse cego de nascença é um tipo de cada um de nós. Todos nós nascemos cegos. Mas pela graça de Deus, um dia o Senhor nos tocou e abriu os nossos olhos para que nós possamos ver o invisível. Então, nossos olhos espirituais hoje, nós podemos contemplar o invisível. Se alguém falar assim, me prova, olha, a minha prova é o que eu vivo, eu não tenho como mostrar, mas eu consigo ver o que é invisível pela minha fé. O justo viverá pela fé.
Então, aprove a nós abrir os nossos olhos. E Moisés, ele como quem vê aquele que é invisível. Os olhos dele foram abertos para enxergar o que o aguardava, a recompensa que o aguardava. E ele então pôde ficar firme como quem vê aquele que é invisível. E além de desejarmos as coisas eternas e pensar nas coisas que são do alto, nós também temos que ter nojo do pecado, por entender que ele entristece o amado das nossas almas. Precisamos ter nojo do pecado. Por isso que Romanos 6,6 diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Irmãos, ninguém está falando que a gente vai deixar de ser pecador. Eu até penso em deixar lá no meu túmulo, não sei se eu vou partir antes ou depois da minha esposa, alguém vai ficar depois de mim. Talvez aqui jaz um pecador. Eu sou um pecador e morreremos pecadores. Uma coisa, ninguém está falando que nós vamos deixar de ser pecador, mas uma coisa é ter prazer no pecado. Isso é que o velho homem é. O velho homem nosso já foi crucificado. E quem ressuscita é Jesus. O velho homem não ressuscita, não. Nosso velho homem já foi crucificado. Nós não temos prazer no pecado. A gente peca, mas quando a gente peca, o Espírito Santo, ou pelo menos deveria ser assim, o Espírito Santo nos entristece, ele até que a gente arrependa e clame ao Senhor por perdão, para a gente recomeçar a nossa caminhada. Então, assim, nós somos pecadores, mas nós fomos equipados e temos toda a condição necessária para não pecar. Eu até já falei com alguns, falo assim, se nós andássemos 100% do tempo no Espírito, nós não pecaríamos mais. O problema é que isso é utópico, né? Ninguém consegue andar 100% do tempo no Espírito. O problema é que a gente anda um pouco no Espírito, um pouco na carne, um pouco no Espírito, um pouco na carne. Quando a gente anda na carne, a gente peca. Quando a gente anda no Espírito, a gente vence o pecado. Mas entenda que o nosso velho homem, aquele que nos obrigava a pecar e que tinha prazer no pecado, esse velho homem nosso já foi crucificado. Foi crucificado com ele. E nós precisamos entender que nós somos templos do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus. Romanos 6,12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, os seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vocês viram que como que começa esse versículo, Romanos 6,12? Eu achei muito forte esse versículo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Meus amados irmãos, quem está reinando na nossa vida? Quem tem sido o seu rei? Tem sido o pecado ou tem sido Jesus? Ah, Jesus é meu rei. Mas quem verdadeiramente está reinando? Jesus, ele está batendo na porta, ou ele está ceando contigo, ou está batendo na porta, pedindo para entrar e cear com você? Será que ele já tomou o seu lugar, um lugar de honra, um trono de louvor? Será que ele entrou já no seu coração para reinar ali no trono de louvor? É ele que está reinando, ou é o pecado que está reinando? Jovem, solteiro, casado, homem, quem está reinando? É a pornografia que está reinando na sua vida, ou é o Jesus Cristo, o nosso Senhor, que venceu todas as coisas ali na cruz? E você não está dando lugar a Ele para reinar na sua vida. E quem está reinando tem sido o pecado. E a palavra fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E como que o nosso corpo tem sido instrumento de iniquidade? A nossa língua
temos sido maledicentes, iniquidade. Os nossos olhos, como é que os nossos olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Como tem sido os nossos olhos? Como que você tem oferecido os seus membros, os membros do seu corpo, como instrumentos de iniquidade ou como instrumentos de justiça? Os seus olhos têm sido para instrumento de iniquidade ou para instrumento de justiça? Sua língua. Na área sexual, solteiros, fornicação. Não há espaço para sexo fora do casamento. Sexo é uma bênção de Deus, mas o sexo é para o casamento. Sexo antes do casamento é fornicação. E além de você estar pecando, você está levando o seu irmão a pecar. É muito sério. Você está levando o seu irmão a pecar. Sexo fora do casamento, para casados, adultério. Você está contaminando o seu leito que deveria ser sem mácula. Amados, o Senhor está voltando e Ele quer encontrar uma noiva madura, uma noiva que aguarda, que está sendo ataviada, adornada para encontrar com Ele. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Olha só, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, falando aqui, o ponto central do Evangelho é a cruz, e não existe vida cristã sem cruz. Vida cristã sem cruz é religião. Tem muito igrejeiro, que só frequentador, entre aspas, frequentador de igreja, frequentador de reunião. Não existe vida cristã sem cruz. Em Lucas, o Senhor fala 2 vezes, e nos outros evangelhos também outras vezes. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É fácil tomar a cruz? Se a gente falar que é fácil tomar a cruz, eu vou falar, não é. A gente sabe que não é. Mas o problema é que o problema está em nós, porque nós somos ainda muito carnais. Muito carnais. E nós então ficamos tentando combater os desejos da nossa carne na força da nossa carne. Você está tentando vencer a sua carne na força da sua carne. Mas a palavra tem a solução para nós vencermos, né? E quando você tenta vencer sua carne na força da sua carne, você faz propósito. 1º de janeiro, é um dia maravilhoso para fazer propósito, né? Esse ano não vai ser igual aquele que passou. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você determina. No dia 2 você já está um pouquinho mais fraco, no dia 3 você está um pouco mais fraco, no dia 4 você já está chutando o balde, no dia 5º o leite já entornou. Você não aguenta. Qual vai ser o resultado? Frustração e relaxamento. Aí agora eu já nem faço mais, porque eu já não consigo mais, já tentei várias vezes, não consigo, então agora eu já nem tento. E aí o pecado já passa a fazer parte da sua vida, cauteriza a sua consciência, aquilo já não te incomoda mais, e você vai vivendo uma vida de pecado. E você está na reunião, participa da reunião, você louva, você ora, você entrega o dízimo, você vai vivendo uma vida religiosa, e o pecado te corroendo, te corroendo, te corroendo, porque você tentou vencer o seu pecado na força da sua carne. Mas o Senhor tem a solução. Gálatas 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Simples assim. Não cumprireis os desejos da vossa carne. Porque a carne
cobiça contra o espírito. Outras versões está milita, luta contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Esse é o segredo para vencermos as tentações. Então, irmãos, esse exemplo de Paulo, essa deve ser a nossa vida. Mas nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo para viver isso que Paulo fala para vivermos. Isso aqui, esses 3 versículos, parece que ele vai repetindo as mesmas coisas, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, eu só consigo liberar vida para o meu próximo, para as pessoas, seja para um ímpio, seja para um irmão, se em mim estiver operando a morte, se a cruz estiver operando em mim. E aí eu posso liberar Cristo, senão eu vou liberar o telinho. Se eu liberar o telinho, eu vou matar todos vocês. Eu mato você, porque na minha carne não tem nada que presta, não tem nada, nada. Eu só vou levar vocês para o buraco. Então eu preciso liberar Cristo. Para eu liberar Cristo, eu preciso buscar a morte a cada dia. Amém? Essa carne não quer isso, mas isso é a solução para a nossa vida cristã. Então que nós possamos viver uma vida digna de sermos chamados, então, filhos de Deus. Já foi citado esse versículo, acho que talvez não precisasse nem compartilhar essa palavra, mas o Tiago já deu o tom, o William já deu o tom do que Deus quer falar aqui hoje à noite, né? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu lugar, irmãos, não é eu ter uma vida melhorada. Deus não faz recalchutagem em ninguém. Deus, ele pega o telinho e fala, seu lugar, telinho, é na cruz. Você não tem como melhorar, seu lugar é na cruz. O que vai realçar em você é Cristo em ti. Cristo em você. Isso aqui. Então, a igreja, o mundo hoje, a internet, está cheio de palavra, mas tem pouca vida. Palavra tem demais. Tem pregadores aí, 10 vezes melhor do que nós todos aqui. Mas tem muita palavra, muita pregação, mas nós precisamos receber vida. Seja vocês como pais, passar vida para os seus filhos. Você manda os filhos tomarem a cruz, mas ele não te vê tomando a cruz. Ele te vê rebelde, qualquer coisa você esperneia. E o seu filho vai crescer te copiando. Você é o herói do seu filho. Ele vai aprender com você quando você esperneia, quando você lamuria, quando você... por que fez isso comigo? Temos que tomar a cruz. Quando eu tomo a cruz, eu libero Cristo. Se eu libero Cristo, eu libero vida. Porque só há vida em Cristo. Se eu libero Cristo, eu libero vida. Então esse é o mistério da vida cristã. Não mais eu, mais Cristo. Não pensa que você é bom. É o que o Tiago falou aqui hoje. Esse que chamou a atenção dele nesse salmo. Humilhar, ser humilde. Irmãos, na cruz ali, quem tinha que estar morrendo? Você, eu. Ele morreu a nossa morte, mas agora ele quer viver a sua vida. Ele morreu a sua morte, mas agora para viver a sua vida. Cristo quer tomar o seu lugar. Por isso a gente cantou, de repente a gente canta esse cântico aqui até novamente. Toma o teu lugar, com toda essa revelação que o Tiago já trouxe, que o William já trouxe, e mais essa palavra de Deus para os irmãos. Tá bom, irmãos? Eu sei que é uma palavra que a carne não gosta de ouvir, mas é uma palavra de vitória para as nossas vidas. Amém? Irmãos, essa palavra é uma mensagem que
está muito esquecida, né, no nosso meio. Falar da cruz, tomar a cruz, era algo que a gente falava muito no passado e a gente esquece disso, né? E com isso em mente, irmãos, eu queria encorajar os irmãos essa semana, quando nós nos encontrarmos, os discipulados, falem disso, nos lembremos disso, né? No presbitério a gente até tomou uma decisão que a gente vai fazer um pequeno resumo das pregações, com algumas perguntas, mandar para vocês, para facilitar às vezes no encontro, no grupo caseiro, para que a gente possa